Fala moçada, beleza? Ó, mais um vídeo aqui do resgate, tá? Aqui nós já estamos fazendo alguma coisa já do volume 3, que é trigonometria, tá bom? Só que falando um pouco de triângulo retângulo, porque trigonometria é voltada a triângulo retângulo. Só que aqui nós vamos usar o teorema de Pitágoras, certo? Só que tem algumas sacadas que a gente tem que ver. Tem algumas coisas que a gente pode perceber logo, tá bom? Então vamos lá. Determine o seno de alfa. Dá o like aí, senta o like aí, curte o vídeo, compartilha. Então o seno de alfa, o que é seno? É cateto separado sobre hipotenusa. Então catetos são os lados que fazem 90 graus. Então esse aqui é um cateto, esse é o cateto. Cateto separado. Separado do quê? Do ângulo alfa. O cateto que está separado é o 2. Então o seno desse ângulo alfa vai ser o quê? 2 sobre 4. Aqui, ó, o seno alfa vai ser 2 sobre 4, que a gente simplifica, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então esse daqui, seno de alfa é meio, certo? Agora esse outro caso aqui, ó, seno de alfa. Eu quero o cateto separado do alfa dividido pela hipotenusa, mas eu não tenho. O que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras, certo? Só que tem os triângulos pitagóricos e tem triângulos muito conhecidos nossos, tá? Então, que triângulo a gente pode observar aqui que é conhecido nosso? Então, quando você vê os catetos e a hipotenusa, ou um cateto e a hipotenusa, você procura divisor comum. O divisor de 12 e 15 ao mesmo tempo é o 3. Então, ó, 15 dividido por 3 é o quê? 5. Então, isso aqui é 3 vezes 5. E esse daqui, ó, é 3 vezes 4. E nós temos aqui o triângulo pitagórico, tá? Que é proporcional ao 3, 4, 5. Aí você fala, como assim? 3, 4, 5? Não. Um dos lados é proporcional ao 4, a hipotenusa é proporcional a 5, e então o outro cateto vai ser proporcional a 3, ou seja, 3 vezes 3. Tá? Ó, 3, 4, 5. Todos eles multiplicados por 3, por isso que é proporcional. Então o seno de alfa aqui, ó, o seno de alfa vai ser o cateto separado, 3 vezes 3, dividido pela hipotenusa, 3 vezes 5, ó. Tá vendo? Então é o 3, 4, 5. Ou seja, o seno de alfa aqui é 3 quintos. Beleza? Nós vamos encontrar esse triângulo mais vezes aqui embaixo. E o próximo? Olha. Aí aqui você fala, não tem saída. Eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Mas espera aí. Há sempre uma chance de você encontrar aqui um triângulo pitagórico. Então você pensa, o 6. O 6 pode ser escrito, porque o 6 é cateto, certo? O 6 pode ser escrito como sendo 4 vezes alguma coisa, ou 3 vezes alguma coisa? Pode, esse aqui é 3 vezes 2. Então vamos chutar, vamos tentar. Ó. 3 vezes 2. Aqui a hipotenusa pode ser 2 vezes 5. Porque vamos tentar, ó, já que tem o 3, vamos tentar o 3, 4, 5. Então, esse aqui é 2 vezes 3, aqui é 2 vezes 5, e aqui vamos tentar 2 vezes 4. Ó. Então, se x for 2 vezes 5, é 10. Então, 10 menos 2, 8, que é 2 vezes 4. Fechou. Então, não tem erro. Se o x pode ser 10 aqui, e 10 menos 2 vai dar o 8, e o 6 aqui no outro cateto, você enxerga o 3, 4, 5, pode ter certeza que é esse o valor de x. O x é 10. Então, o seno de alfa aqui no caso vai ser o quê? Cateto separado, que é o 3 vezes 2, sobre o cateto colado, que é o 2 vezes 5, ou 5 vezes 2. Cortamos o 2 e deu 3 quintos, tá? Nem sempre você precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Se você tiver perspicácia de perceber que cabe as medidas de um triângulo pitagórico, que pode ser o 3, 4, 5, pode ser o 5, 12, 13... Pode ser, tem vários outros triângulos pitagóricos, o 7, 24, 25, entendeu? Então tem vários triângulos pitagóricos, são infinitos triângulos pitagóricos aqui. Então se você tiver perspicácia de perceber, rapidamente você resolve sem precisar aplicar o teorema de Pitágoras. Se você aplicar o teorema de Pitágoras não vai ter erro, vai acertar também. Ó, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado, que é x ao quadrado menos 4x mais 4. Corta x ao quadrado dos dois lados. Joga para lá o 4x, 36 mais 4, 40. Então 4x é igual a 40, quer dizer que x é 10, tá vendo? Então não tem erro. Você aplica o teorema de Pitágoras, você vai achar.
Mas há uma chance, muitas vezes, de você resolver o problema simplesmente tentando encaixar aqui as medidas de um triângulo pitagórico, tá? Outro caso, determine o cosseno de alfa. Cosseno de alfa agora. Cosseno é o cateto colado sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa. Esse daqui, cosseno de alfa, é o quê? Cateto colado, que é o que está junto do ângulo, 6 sobre a hipotenusa, que é 8. Simplificando por 2 dá 3, por 2 dá 4, 3 quartos, certo? É o triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Ou, na verdade, é o 6, 8, 10, mas ele é proporcional ao 3, 4, 5. Tá? Esse daqui, ó, cosseno do alfa é cateto colado, que é o 6, sobre a hipotenusa, que é esse aqui, ó. Agora, esse daqui é um triângulo conhecidíssimo. É um triângulo em que os catetos estão relacionados entre si por um raiz de 3. Ó. O cateto menor é 6 e o cateto maior é o 6 vezes raiz de 3. Então, esse aqui é o triângulo 30, 60, 90. Ó. Aqui é o 30, aqui é o 60 e esse aqui é o 90. Tá? Então, se é o 30, 60, 90, o cateto menor vezes 2 é a hipotenusa. Pronto. Tá? Então, ó, o cosseno de alfa é o quê? É 6 sobre 12, que é igual a meio. É claro que também não precisava, né? Se você já identificou que é o 30, 60, 90 e que o alfa é o 60, cosseno de 60 é meio, pum, matou o problema, certo? E aqui, ó, cosseno de alfa, tá? É o cateto colado sobre hipotenusa. Hipotenusa é 12, mas falta a medida do cateto colado. Então, esse daqui, aparentemente, ele não é nenhum triângulo pitagórico. Aqui, né, o 5, ó, é o 5 vezes 2, aqui é o 2 vezes 6, e o 5 e o 6, não tem nenhuma relação aqui de triângulo pitagórico, tá? Mas a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras mais simples, tá? Só que o número aqui, ó, é muito grande, então 12 ao quadrado é 144, né? 10 ao quadrado é 100, entendeu? Mas você pode usar números menores. Por exemplo, 12 aqui não é 2 vezes 6. O que é o 6? O 6 é raiz de 36. Aqui não é 2 vezes 5. O que é o 5? É raiz de 25. Então, raiz de 25, né? Aqui vai ser raiz de alguma coisa que somado com 25 dá 36. Você fala o quê? É 11. Né? 11 com 25 dá 36. Então, aqui é 11. Então, como aqui tem 2 vezes 6, que é raiz de 36, 2 vezes 5, que é raiz de 25, então aqui vai ser 2 vezes raiz de 11. E daí a gente tira que o cosseno de alfa é o 2 raiz de 11 sobre o 2 vezes 6. Corta o 2 e deu raiz de 11 sobre 6. Certo? Eu não preciso utilizar o número inteiro aqui, o 12 e o 10. Se eu percebo que eles têm um múltiplo, né, que eles têm um divisor comum, eu faço com a razão entre eles simplificada. Né? Eu tiro o divisor comum, que é o 2, que é o 2 aqui. Ó. Tá? Daí eu faço com os números menores e depois eu reponho 2. Se tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Certo? Olha lá. Tangente de alfa. Tangente de alfa é o quê? É o cateto separado sobre cateto colado. Eu gosto de lembrar sempre que tangente é seno sobre cosseno. Então, é o separado sobre o colado. É o cateto separado sobre o cateto colado. Então, tangente de alfa é igual a quê? 12 sobre 15. Que dividido por 3 dá 4, dividido por 3 dá 5, 4 quintos. Certo? Agora aqui, ó. Esse aqui é um triângulo conhecido também, mas às vezes ele passa despercebido. Isso aqui é 6 vezes 2, aqui é 6 vezes raiz de 3. Certo? Então, esquece o 6 por enquanto. Então, esse é o raiz de 3 e esse é o 2. Olha, se tem raiz de 3 aqui, num dos catetos é raiz de 3, você pensa, então, o outro vai ser o menor, que vai ser 1 vezes raiz de 3 dá esse. Então, esse aqui é 1. Se esse 1 é metade da hipotenusa, então esse aqui é o triângulo 30, 60 e 90, tá? Então aqui vai ser o que? O 6 vezes 1. Ó. 6 vezes 1, 6 vezes 2, e aqui vai ser o 6 vezes 1 vezes raiz de 3, tá? 1, 2 e raiz de 3. Essa é a proporcionalidade, essa são as medidas básicas do triângulo 30, 60, 90. 1, 2, raiz de 3. Quer ver o outro aqui? Ó?
1 vezes 6, 2 vezes 6 e raiz de 3 vezes 6. Ó. 1, 2, raiz de 3. Tá vendo? Então, observe sempre isso. Ó. 1, 2 e o raiz de 3. Então, esse aqui o que que é? É 6. E a tangente aqui, tangente de alfa, bom, também nem precisava, né? Tangente de 60 é o quê? É raiz de 3, né? A gente sabe direto que tangente de 60 é raiz de 3. Mas aqui vai ser o quê? 6 raiz de 3 sobre 6 vezes 1. Corto 6 e deu raiz de 3, certo? Então são todos exemplos aqui, ó, que são comuns no nosso dia a dia quando a gente resolve qualquer assunto que envolva triângulo retângulo. Sempre cai esses triângulos. Aqui outro, ó, 15, 25, pensa no 3, 4, 5. Esse aqui é o quê? 3 vezes 5, 5 vezes 5, então todos eles têm um 5, ó. Então o 3 é um cateto, o 5 é a hipotenusa, então esse aqui é 4 vezes 5. Tá? E a tangente aqui, ó, tangente de alfa vai ser o quê? Cateto separado sobre cateto colado. Posso até já esquecer o 5, é 4 sobre 3, tá vendo? Já coloco direto a razão entre, né, sem a constante que multiplica todos eles, tá? E aqui o último, determine o valor de x nos casos, tá? Então ele dá um dos ângulos, deu uma medida e que é o valor de x. Então você pode utilizar a razão, seno, cosseno, tangente. Mas se você lembrar das razões que nós falamos aqui, vai ser muito mais fácil. Você percebeu que esse aqui é o 30, 90, então aqui é o 60. Espera aí, se é o 30, 60, 90, então esse aqui é 1, esse aqui é o raiz de 3, esse aqui é o 2. Ó. Como assim 2? Ó? O 20 é 2 vezes 10. Então esse aqui é 1 vezes 10. E esse aqui é o que? O raiz de 3 vezes 10. Entendeu? Então tá aqui, ó, o x é igual a 10. Ó, porque está na razão que 1, 2 e o raiz de 3. Tá vendo? 1, 2, raiz de 3. Um cateto é 1, o outro cateto é raiz de 3 e a hipotenusa é 2. Fechou? Olha aqui. 45 e 90. Pera aí, então esse aqui é 45, esse aqui é o x. Esse triângulo aqui, ele é famoso, ele é metade de um quadrado, tá? Então a hipotenusa é o quê? É o x vezes raiz de 2. Então esse daqui, ó, seria x vezes raiz de 2. Isso é igual a 6, ó. Certo? Mas eu quero o x. Então eu vou dividir por raiz de 2 aqui e dividir por raiz de 2. Só que 1 sobre raiz de 2, guarde isso na sua mente, ó, 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então eu já posso pôr direto, tá? Ó, 6 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que 6 vezes raiz de 2 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Então quer dizer que o x aqui é 3 raiz de 2, tá? É aquilo que multiplicado por raiz de 2 vai dar o 6, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 3 vezes 2, 6. Certo? E o último, tá, ó, 30, 60, 90. Então esse aqui é o 30. Se é o 30, peraí. Então o cateto menor está relacionado ao 1, a hipotenusa está relacionada ao 2 e o cateto maior está relacionado ao raiz de 3. Está aqui, ó, raiz de 3. Ó. Então é 10 raiz de 3, aqui é 10 vezes 1, né? 1 vezes 10, e aqui é 2 vezes 10. Então o x ali é 10, tá? Guarde no triângulo 30, 60, 90 a razão entre os lados, ou os números que estão relacionados aos lados é o 1, 2 e o raiz de 3. Fechou? Tá? Guarde isso. Esses exercícios aqui eles são fundamentais porque eles tratam de triângulos muito comum no dia a dia do estudante de matemática. Tá? Quem vai fazer prova de matemática, duvido que tenha alguma prova de matemática que não caia um desses triângulos que apareceu aqui. Toda a prova de matemática cai um desses triângulos que apareceu aqui. Beleza? Então curta o vídeo, compartilhe, faça um lembrete aí, um memorex para você aí, coloque na parede para sempre lembrar dessas razões. 3, 4, 5, 1, 2, raiz de 3, certo? E assim por diante. Fechou? Grande abraço, curta o vídeo, compartilhe, vamos que vamos e até a próxima.